Oi! Oi, gente! Estamos começando mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês me pedem muito ultimamente lá no direct e nas caixinhas de pergunta, que é sobre como, a gente passar as referências certas pro buco. Então a gente vai ter um papo bem legal hoje sobre isso. Gente, eu tô sem óculos, então eu não vou conseguir ler muitos comentários agora, mas é pra eu focar no que eu tenho pra dizer e depois eu vou lendo os comentários e respondendo as dúvidas, tá? Mas eu vou fazer de tudo pra responder todo mundo. Manda um oi se vocês estão escutando bem, se o áudio tá bom, porque aí já a gente começa. Oi todo mundo, oi todo mundo. Como é que vocês estão? Bora começar então? Já estão dando ok, tá tudo certinho, então bora começar. Gente, quando a gente vai passar as nossas queixas, pro buco, tem algumas coisas que a gente tem que estar atenta para acabar não criando uma expectativa irreal e só gerar frustração, tá? Então eu separei meio que um passo a passo, de como eu acho que esse processo pode ser feito de forma mais leve. Foi como eu fiz para poder passar, as coisas que me incomodavam para Gustavo, falar para ele como é que eu gostaria de ficar, mas ainda assim dentro da realidade, porque a gente não vai ser outra pessoa depois da cirurgia, ainda é a gente, só que numa versão melhor. E falar isso pro buco, explicar às vezes é complicado, de como é que eu quero o meu mento, como é que eu quero a minha mandíbula. A gente não tem noção disso antes e realmente a gente fica perdido. Mas eu espero que com as dicas de hoje vocês consigam passar por essa fase de uma forma mais tranquila, certo? E quem quiser aí anotar, pega o papel, pega a caneta, que vai ter umas diquinhas muito legais. Eu vou passar aqui. Eu tô olhando pro lado porque eu tô vendo a minha cola, tá? Tá aqui no computador, tudo que eu tenho pra falar pra não esquecer. E eu separei 4 passos, tá? Pra gente fazer nessa parte de quem tá no pré-operatório, de preparar, buscar referências, falar pro buco e tudo mais. Eu preparei um passo a passo com 4 passos e também no final da live eu vou também dar umas dicas de como buscar as referências perfeitas, tá certo? Como foi que eu fiz para achar as minhas referências e também mostrar para vocês as referências que eu mostrei para Gustavo. Vocês sempre me pedem para eu mostrar aqui e eu achei essas fotos finalmente e no final aí eu mostro para vocês, tá bom? Então bora lá. Tá tudo certinho aqui. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter muito claro é saber o que é que a gente espera da cirurgia. E quando eu digo isso, pode parecer meio óbvio, mas é porque quando a gente decide fazer a cirurgia, a gente vai ouvir palpite de muita gente. Muita gente vai dizer, se eu fosse tu eu não mexia nisso, se eu fosse tu eu nem fazia cirurgia, se eu fosse você isso aqui tá ótimo, não mexe, ou então faz assim, faz assado. E nessa parte de quando a gente tá no pré-operatório e já tá na dúvida do como a gente vai ficar, e se a gente parar pra dar ouvido a essas pessoas, aí vai virar uma bagunça. Então, assim, a primeira coisa que eu coloquei aqui é tenha clareza. Tenha clareza do que é que você quer pro seu resultado. Saiba muito bem o que é que te incomoda e por que te incomoda. Porque, por exemplo, para algumas pessoas, o meu queixo ficou grande demais. Para outras pessoas, o queixo ficou bom. Para outras pessoas, o meu queixo ficou pequeno. E assim, você nunca vai agradar todo mundo. Então, não escute a todo mundo. Saiba o que é que você quer, tá, para o seu resultado. Porque isso é o mais importante. Não adianta, botem isso na cabeça, ficar pedindo opinião para as pessoas. Já teve gente que chegou pra mim no direct pedindo, tu acha qual queixo mais bonito? Gente, isso tem que ser uma decisão sua. É você que tem que saber como você vai ficar, porque é o seu rosto. É você que tem que saber o que é que de fato te incomoda, tá? Então a primeira coisa é essa, não se baseie pela opinião dos outros. Porque se eu fosse dar ouvido ao que todo mundo foi dar pitaco no meu rosto, eu não teria nem operado pra começar.
Então, essa é a primeira coisa que eu acho que é muito importante a gente ter em mente, tá certo? A segunda coisa é converse. E essa é a hora da confusão, né? Que é quando a gente vai falar para o buco o que é que tá incomodando a gente. Algumas pessoas fazem lista. Eu não cheguei a fazer lista, mas eu acho interessante se esse método funciona pra você. Pega uma lista e de fato anota. Cara, eu não gosto disso, não gosto da minha simetria. Acho que o meu queixo poderia ser desse jeito. Me incomoda o sorriso gengival. E você vai passar tudo isso pro seu buco. E não tem segredo, gente. É chegar pra ele e dizer, sabe? No meu caso, eu cheguei pra Gustavo e eu disse, ó, me incomoda a minha simetria. Eu gosto só de um lado meu do rosto e o outro eu não gosto. E me incomoda que quando eu sorrio mostra muita gengiva. Esses são os meus maiores problemas e eu quero que isso seja consertado com a cirurgia. É possível? Então, assim, você tem que ser muito claro com o seu book e não tenha vergonha de falar, porque, gente, é o teu rosto. Então, assim, você tem que dar pitaco mesmo e dizer o que é que tá te incomodando. E também falar sobre questões importantes, que é o nariz e o mento. Muita gente só vai reparar no nariz depois que já operou e que o nariz alargou. E aí, como é que faz agora? Eu gostava mais do meu nariz antes e a cirurgia já foi feita. Então, assim, conversa com o teu buco sobre o nariz. Fala com ele, olha, o meu nariz vai mudar depois da cirurgia? Tem como fazer com que o meu nariz não alargue? Dá uns pontinhos. O meu mento, eu quero desse jeito, eu quero assim. Por quê? Porque existe um padrão, né, tipo de harmonia no rosto e o teu buco vai tentar te enquadrar naquele padrão. Mas se você não gosta, cara, diz pra ele. Por exemplo, vocês conhecem Carol, né, do Ortognática por Amor, e ela sempre conta a história de que quando ela foi ver o planejamento dela, ela falou pra Gustavo e disse, não, Gustavo, pra mim esse queixo tá pequeno e eu quero um queixo maior. Mesmo que seja fora do padrão, é o que eu gosto e é o que eu quero. Então é isso que a gente tem que fazer. É chegar pro buco e dizer o que é que tá incomodando a gente e o que é que a gente quer melhorar. E não ter vergonha disso, não se sentir acuada, porque, gente, o profissional tá ali pra isso. Então, se você quer ter um resultado satisfatório, ele tem que entender o que você tá querendo. E essa parte de alinhar de como você fala, né, pro seu book, como ele tá entendendo, é muito importante, porque, por exemplo, eu cheguei pra Gustavo e eu disse que eu queria que meu rosto continuasse afiladinho, né, porque meu rosto é mais fininho. E ele entendeu que eu queria um mento bem pontudinho, né, um mento mais triangular. E na hora do planejamento eu vi que estava muito pontudo e eu pedi pra ele alterar isso. E a gente tem que ter essa liberdade de falar com o buco, sabe? Porque às vezes o como a gente fala não é como ele entendeu. Então, quanto mais a gente puder deixar isso claro pra ele, é melhor. E eu também, além de falar as coisas que estavam me incomodando, eu mostrei. Então, eu fiz de duas formas, tá? Eu peguei, parou, voltou. Me digam aí se voltou. Aqui deu um bug. Mandem aí um ok se voltou. Eu perdi até a linha de raciocínio. Mas eu tava falando das referências, certo? Além de falar, mostrar pra ele o que é que tá te incomodando. Então, por exemplo, pega foto de pessoas, faz montagem do teu próprio rosto. Eu fiz isso, eu vou mostrar pra vocês no final da live como é que eu fiz e vou mostrar também onde eu busquei minhas referências, como buscar as referências. Mas é importante vocês também se ligarem nisso, de tipo, não só falar o que tá te incomodando e o que é que tu espera do teu resultado, mas também mostrar pro cirurgião, sabe? Dizer pra ele, olha, desse jeito que eu quero, é possível fazer desse jeito? Porque assim, às vezes você fala de um jeito e na cabeça dele ele entende de outro jeito. Então é importante que você mostre pra ele, além de falar, para que ele não tenha dúvida e que vocês se alinhem de fato nessa questão, tá? Então, assim, procura referência e mostra pro teu buco, porque eu tenho certeza que vai ficar muito mais claro e você vai ficar mais segura de que ele entendeu como é que você quer ficar, tá? Eu fiz isso e, assim, pra mim foi crucial. Porque essa questão do mento mesmo, por exemplo, se eu não tivesse mostrado pra Gustavo, não, Gustavo, é assim que eu quero, ele tinha entendido de outra forma. E não é por mal do cirurgião, é que de fato nós somos pessoas diferentes, pensamos diferentes e entendemos as coisas de forma diferente. Então é
importantíssimo que a gente passe pra ele também referências visuais, tá certo? Aí, ó, a terceira coisa, seja realista. Essa parte é muito importante, muito importante. Por quê? A gente odeia, quero que vocês me digam se vocês estão comigo nessa, a gente odeia quando as pessoas vão dizer que ortognática é cirurgia plástica, certo? Eu, particularmente, eu já fico com ranço de quem diz que cirurgia ortognática é cirurgia plástica. Mas, às vezes, quando a gente tá no pré-operatório e a gente tá sonhando com o nosso resultado, a gente começa a achar que a cirurgia é uma cirurgia plástica. E a gente fica criando expectativa de um resultado que só uma cirurgia plástica daria. Então, assim, você tem que ser realista quanto ao seu resultado. Você não vai virar outra pessoa. O propósito da cirurgia não é esse. Mais do que estética, a cirurgia ortognática é uma cirurgia funcional. Então, quando a gente vai pensar nos nossos resultados, a gente tem que ter clareza disso, de que não é uma cirurgia plástica. Então, se a gente não gosta que as pessoas falem que é uma cirurgia plástica, a gente também não pode agir como se fosse. Então, assim, por mais que a cirurgia, sim, vai te deixar uma outra pessoa, né? A gente brinca, né? Que, meu Deus, meu antes e depois, eu virei outra pessoa. Mas você ainda vai ser a mesma pessoa. Isso é só uma forma de dizer. Então, não adianta você colocar expectativas irreais no seu resultado, porque isso só vai te causar frustração. Então, e como você não ter essas expectativas, né, exacerbadas? É você sendo realista quanto às suas expectativas e às suas referências. Então, assim, procura pegar referências de pessoas que tenham traços parecidos com você. Não adianta você pegar uma pessoa completamente diferente de você e chegar pro book e dizer, olha, eu quero ficar assim, porque eu acho ela bonita. Porque, gente, é impossível. Então, assim, você tem que ser, de fato, realista. Realista é a palavra. Com as suas expectativas. Não ache que você vai virar outra pessoa. Não ache que você vai vir daqui pra aqui, porque isso não existe. Você vai continuar sendo você, só que numa versão melhorada. E o que for possível ser feito dentro das suas características físicas vai ser feito. Mas, por exemplo, vou dar uma coisa que aconteceu comigo, tá? Nessa conversa com o Gustavo, né, deu passando pra ele as coisas que eu queria e tudo mais, essa conversa sobre a questão estética, eu cheguei a dizer pra ele que eu queria que a minha mandíbula, né, ficasse marcada. Eu cheguei até a mostrar referência pra ele de umas meninas que tinham, né, a mandíbula bem marcada. E ele falou, ó, Tuti, são lindas essas referências, mas elas têm uma estrutura óssea diferente da tua. Então, tu não pode achar que tu vai ficar desse jeito, porque tu não vai. A não ser que a gente colocasse uma prótese, não sei o que aí já é outro rolê, tá? Mas a gente tem que se manter, tem que ter esse entendimento de que algumas coisas são possíveis de ser feitas em relação ao resultado estético, mas outras não. E a gente tem que entender isso e tá ok com isso, porque a gente não vai virar outra pessoa. Então, não adiantava eu querer uma mandíbula marcada se eu não tenho osso, gente. Eu não tenho quase nem osso aqui na mandíbula. Não tenho. Então, não tinha como eu ter um resultado desse se isso não fazia parte da minha estrutura. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Vão colocando aí joinha, tá? Porque eu acho isso muito importante. Eu vejo muita gente dizendo, Tuti, eu vou levar as tuas fotos como referência. E, cara, isso me deixa muito feliz. Eu fico muito feliz. Mas ao mesmo tempo eu sempre dou uma olhadinha no perfil da pessoa, porque às vezes quando eu vou olhar, a pessoa tem os traços parecidos com meus e massa, mas às vezes a pessoa não tem traços completamente diferentes. Eu digo pra ela, talvez seja legal você procurar uma referência de alguém mais parecido com você, porque, né, a gente tem traços muito diferentes, então você nunca vai conseguir ficar parecida comigo nesse sentido, tá? Então é muito importante ter essa clareza. E, inclusive, uma coisa legal que aconteceu essa semana, eu tava conversando com Mari, não sei se vocês conhecem, Mari que vai operar agora, ela tá na fase de exames, de pré-operatório. Se não me engano, o arroba dela é ortognática da Mari. Ela é linda, por sinal, ela é classe 2, vai fazer cirurgia. E ela tava me dizendo, né, conversando sobre essa questão da live,
E ela tava me dizendo que ela falou pra buco dela que ela falou pra buco que ela queria ficar parecida com a mãe dela. E eu achei isso muito legal. Porque, gente, a melhor referência que poderia ser pra você seria uma pessoa da sua família. Porque faz total sentido. Porque sua mãe, por exemplo, ou seu pai, né, se você for um homem, vão ter traços parecidos com os seus. Traços possíveis, né, de dar match. Então, eu achei uma sacada muito legal dela. E eu anotei pra trazer aqui pra vocês. Porque, de fato, é uma ideia muito boa. Você chegar e dizer pro buco, olha, eu adoro esse traço na minha mãe. E eu vejo que eu tenho traços parecidos com ela. Dá pra ficar parecida com ela? Então, assim, eu achei muito, muito legal isso que ela fez. E trouxe aqui pra vocês essa dica também, tá? De como trazer uma referência real e evitar frustrações. E agora, o último ponto dos 4 pontos que eu acho super importante nessa questão é a avaliação. Então, avalie. Quando você for ver o seu planejamento, cara, seja sincero com o buco, não tenha vergonha. Diga pra ele, olha, não gostei disso, não entendi isso. Como é que vai ficar essa parte? A minha maxila vai ficar como? A minha boca vai aumentar muito? O meu nariz vai alargar? Você tem que saber tudo e você tem que avaliar o que você tá vendo. Porque uma vez feito, minha gente, pra desfazer é mais complicado. Então, assim, fala com o buco. Pede para ver o seu planejamento virtual antes da cirurgia. Não opera sem ver o planejamento. Eu já vi muita gente operar e depois se arrepende porque não viu o planejamento e não gostou do resultado. Então, assim, gente, tem que ver o planejamento. Tem que olhar, tem que palpitar e não pode ter vergonha. E se você sentir que o seu buco não tá querendo te trazer para perto nesse momento, não tá querendo te dar abertura para você comentar sobre o teu próprio rosto, me desculpa dizer, mas talvez esse não seja o melhor profissional para você estar com ele. Porque se ele não é humano para entender que você tem dúvidas e você tem palpites para dar no seu rosto, qual é o suporte que ele vai te dar? Então, assim, tem que falar com ele, não pode ter vergonha, tem que dizer mesmo o que é que tá incomodando, o que é que você gostou, o que é que você não gostou, para que isso depois não venha se tornar uma frustração no seu resultado, tá certo? Então isso é muito, muito importante. Mais uma vez, reforçando o exemplo que aconteceu comigo, que foi o do mento. Se eu não tivesse chegado para Gustavo e perguntado sobre como ia ficar o meu mento, e ele me explicado, e eu tivesse dito, não, Gustavo, eu não quero que ele fique pontudo, não. Eu quero que ele fique reto. Se eu não tivesse conversado isso com ele, talvez o meu mento não teria me agradado tanto como me agradou, né, o formato que ele ficou. Então, por favor, não operem sem vocês estarem 100% seguros do que vocês estão vendo no planejamento, tá? É o rosto de vocês e é muito importante. Assim, eu peço de coração, porque, gente, é um negócio que vai ficar pro resto da vida. Então você não pode ter vergonha nessa hora. É falar mesmo, é questionar mesmo, pra você se sentir seguro, tá bom? E agora eu vou falar pra vocês como foi que eu escolhi as minhas referências, que vocês me pedem demais pra eu falar, onde eu achei, como procurar. Se vocês querem que eu mostre as fotos também, bota aí nos comentários, tá? Que aí eu mostro as fotos pra vocês. E ó, a primeira coisa é que você vai montar uma pasta de referência, tá certo? Pega uma pasta, eu fiz a minha pasta no Pinterest, mas você pode fazer na sua galeria mesmo, no telefone, ou fazer um mood board, enfim, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Mas eu fiz a minha no Pinterest e eu fui colocando lá, de fato, fui fazendo uma colagem de tudo que eu gostava. Então eu fui procurando fotos de pessoas que eu achava o mento bonito e colocava lá, pô, essa aqui vai ser a minha referência de mento. Essa daqui vai ser eu gosto da boca dela. Essa daqui eu gosto de como ficou a mandíbula dela. E eu fui salvando tudo numa pasta. Depois eu fiz uma filtragem, sabe? Fui olhando todas de novo e ver, cara, quais são as fotos que eu mais gostei. Quais são as referências que eu mais gostei. E foram essas que eu mostrei pra Gustavo. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu já vi aqui que vocês estão pedindo e eu vou mostrar. Tá bom? Já eu mostro. Aí, ó. E no como buscar essas referências também, já me perguntaram muito isso.
Você pode fazer de duas formas, tá? Foi o jeito que eu fiz. A primeira é no próprio Pinterest, você vai buscar lá e você vai colocar, por exemplo, rosto feminino, ou então masculino, se fosse o caso, mas eu coloquei, né, rosto feminino e um adjetivo. Por exemplo, eu usei delicado, porque é um traço do meu rosto, é um rosto mais delicado. Então eu coloquei lá, rosto feminino delicado. Se você puder pesquisar em inglês também, já facilita ainda mais, porque as buscas são melhores. Isso no Pinterest, tá? E você vai ver lá referências e você vai vendo quais tem traços parecidos com os seus e vai salvando. Vai jogando tudo na pasta e depois você vai fazer a filtragem. Aí, de novo, rosto feminino, sei lá, quadrado, se for o seu formato de rosto. Rosto feminino oval. Rosto feminino, sei lá, qualquer adjetivo. Você vai colocando e você vai salvando essas referências. A segunda coisa que você pode fazer para buscar referências é no próprio Instagram. Você provavelmente segue, né, várias pessoas e tem pessoas que você acha bonita, certo? Então você tá rolando ali no Instagram, viu uma referência, cara, eu adoro o sorriso dessa menina, salva de referência. Cara, eu amo o mento dessa menina, salva de referência. Então assim, tudo que você for podendo pegar de referência visual, salva pra mostrar pro teu buco, tá? Foi assim que eu fiz. Você pode também, sei lá, uma famosa que você admira aí, que você acha bonita, tem traços parecidos com os seus que você gosta, também vai salvando. Eu não cheguei a procurar nome específico de famoso, eu fui realmente mais pelos traços no meu rosto e assim eu fui montando as minhas referências, tá certo? E uma dica aqui pra gente finalizar essa parte, eu mostrar as fotos pra vocês e tirar as dúvidas, é uma dica muito importante, que é essencial para tudo isso que a gente conversou hoje, que é conheça o seu rosto, tá? Pega um espelho, um espelhinho assim pequenininho, então vai pra frente de um espelho grande, pega um lápis e desenha o formato que você vê do seu rosto. Você já vai descobrir qual é o formato do teu rosto. Então começa a procurar referências desse formato. Eu, por exemplo, antes da cirurgia, meu rosto era muito longo e muito fino, então eu era um triângulo invertido. Então eu coloquei lá rosto feminino, triângulo invertido. E eu fui procurando e salvando referência, tá? Mas é o que eu tô falando pra vocês. Essas referências você vai apresentar pro seu buco e ver se é possível isso ser feito. Feito, eu falei pra vocês, eu levei umas referências que não dava pra ser feito no meu rosto, porque não é uma cirurgia plástica, tá? É uma cirurgia principalmente funcional. Então ele vai te dizer, ó, isso aqui é legal, isso aqui é possível de ser feito, eu posso deixar o teu rosto semelhante. Igual nunca vai ficar, nem se iludam, tá, gente? Igual não fica. Mas você pode pegar essas referências para justamente fazer esse alinhamento entre o que você está pensando, para ele poder entender como é que você está querendo e se aquilo é possível de ser feito, tá certo? Então essas foram as dicas que eu tinha para passar para vocês e eu vou agora mostrar as fotos, tá? Se vocês forem tendo dúvida, vai botando na caixinha de perguntas uma dúvida muito importante, porque aí eu respondo aqui para todo mundo e fica todo mundo vendo, tá? Sobre o assunto que a gente tá falando. Vou mostrar pra vocês agora as fotos. Gente, eu nunca mostrei as fotos aqui, então eu tô um pouco perdida. Mas eu acho que é aqui. É aqui. Ó, uma das referências que eu mostrei foi essa daqui. Vocês estão conseguindo ver? Se vocês estiverem conseguindo ver, avisa, tá? Mas essa foi uma das referências que eu peguei. No caso dela, eu gostava da questão do mento, que eu não achava ele muito pontudo e nem muito reto, que era justamente como eu queria que ficasse o meu. Então eu peguei a referência dela em relação a isso, tá? Eu não sei quem é essa pessoa, tá, gente? Eu só peguei na internet. Aí, tá, essa aqui é uma pessoa famosa, é uma blogueira, tá? É Camila Coelho. Eu gostava muito também do formato do mento dela. Então eu peguei pra dar de referência a Gustavo. Mas eu lembro que no de Camila, nessa foto não mostra tanto, mas tem outra que mostra a altura do mento dela, que eu gostava muito da altura do mento dela. Eu queria um mento que fosse mais altinho também, sabe? Eu não queria um mento curto.
Então, eu também mostrei a referência dela, tá certo? E que foi uma das minhas referências preferidas, assim. Eu gosto muito do formato do rosto dela. Aí eu vou mostrar pra vocês uma referência de rosto que não funciona pra mim, tá? Eu levei... Vocês estão dizendo que eu parecia com ela. Ai, queria. Ai, eu acho Camila maravilhosa, gente. Essa menina aqui eu levei de referência pra Gustavo. E foi justamente com essa foto que ele me falou que eu jamais conseguiria ficar com essa mandíbula dela. Lindo o formato do rosto dela. Mas, gente, vocês conseguem ver como a minha mandíbula é muito mais fina que a dela. Eu não tenho estrutura óssea que nem a dela. Então, era impossível eu ficar igual a dessa menina. Tá? Então, essa foi uma das referências que eu levei que não funcionou, pra vocês verem como a gente também tem que se ligar nisso, tá? Da importância dos traços. E conversar mesmo com o Buco, ele vai te explicar o que é possível de ser feito e o que não é, tá? Então essa foi uma das referências que não funcionaram pra mim, mas que eu acho ela linda. E eu vou mostrar pra vocês agora uma coisa que eu fiz. Lembra que eu falei que além das referências, eu também criei as minhas próprias referências? Pois é, eu fiz as minhas próprias referências e eu vou mostrar pra vocês. Essa foto aqui sou eu antes da cirurgia, ok? E eu peguei essa foto e eu fui no... É tipo um Facetune, acho que vocês conhecem, né? É tipo um Photoshop no celular. E eu peguei essa foto e eu fiz um Photoshop nela de como eu queria ficar mais ou menos parecida. Tá? Então eu peguei essa foto que vocês estão vendo agora. Aí, ó, eu fiz uma edição e ela ficou assim, ó. Não ficou perfeito, tá? Eu fiz bem nas carreiras, acho que uma semana antes de operar, e mandei pra Gustavo. Mas eu mostrei pra ele como eu queria que o meu mento ficasse. Eu queria ficar com o rosto ainda fininho, mas que o mento ficasse nem tão triangular e nem tão reto, tá? Então eu mostrei essa foto pra ele. Hoje eu já teria feito diferente essa referência. Eu acho que eu achatei demais o rosto. Mas enfim, foi só pra ele ter uma noção, né, de como que eu queria ficar mais ou menos. E que na verdade eu acho que hoje eu ainda fiquei melhor do que isso daí, modéstia à parte. Mas eu fiz essa referência pra ele, gente. O que vocês puderem fazer visualmente pra mostrar pro Buco, façam, tá? Essa é a maior lição que eu posso passar pra vocês hoje. E eu também fiz isso eu sorrindo. Essa é a Tuti do passado. Tá? Essa é a Tuti do passado. E eu peguei essa foto minha e eu fiz a mesma coisa. Eu também editei. E eu vou mostrar pra vocês como que ela ficou, tá? Eu fiz uma edição. Não ficou lá essas coisas, mas era pra tentar mostrar como eu queria ficar, né? Tirar o sorriso gengival e deixar o rosto ainda com esse triângulozinho aqui, que eu gosto bastante. E aí nessa montagem eu até coloquei a mandíbula mais marcada do que realmente ficou. Mas é como eu falei pra vocês, eu não tenho, né, estrutura pra ter essa mandíbula marcada. Mas essas foram as referências que eu mostrei pro meu Buco. E que eu tenho certeza que ajudou muito nessa questão, né, da gente se comunicar sobre como eu queria ficar depois da cirurgia. E eu acho que, de verdade, assim, eu consegui fazer com que ele entendesse como eu queria ficar. E eu acho que o resultado que a gente conseguiu, né, que ele fez em mim, ficou tão bom, assim, eu fiquei tão satisfeita, porque de fato ele entendeu o que é que eu tava querendo, né? Então por isso que é tão importante fazer esse alinhamento, é muito importante, gente. Levem referências, falem com o Buco de vocês, expliquem como você quer que você fique e palpite, tá? Eu vi aqui umas pessoas perguntando se eu editei e onde eu editei. Sim, eu editei, tá? Foi no Facetune, é um aplicativo que tem no iPhone. Eu não sei se tem pra todos os telefones, mas ele é tipo um Photoshop, tá? Você consegue mexer na imagem. Aí eu fiz essas referências e mandei pra ele, tá? O nome é Facetune. E se você puder fazer essas referências, eu acho que é legal, porque não tem referência melhor do que o seu próprio rosto, né? E de fato, assim, quando eu mandei pra Gustavo, foi até engraçado, porque eu mandei pra ele, eu disse,
Doutor Gustavo, eu sou meio doida e eu fiz aqui umas referências e mandei pra ele. E ele fez, olha, cara, muito bom. Isso eu mandei só eu séria, tá? Aí ele mandou, nossa, muito bom, vai me ajudar muito. Faz uma dessa também, você sorrindo. Aí eu fiz, aí eu sorrindo e também mandei pra ele. Então eu acho que de fato isso ajuda, tá? Pra você alinhar com o buco essas questões, tá certo? Eu agora vou botar o óculos aqui porque eu não tô enxergando direito aqui os comentários para eu responder as dúvidas de vocês. Então, se vocês tiverem dúvida, vão mandando aí que agora eu vou responder todo mundo, tá? Gente, me digam se vocês gostaram das dicas que eu dei, se ficou mais alguma dúvida, vão colocando aí, tá? Porque de verdade eu tentei passar de uma forma mais didática possível e de fato o que eu fiz na minha época, né, quando eu tava no pré-operatório e o que ajudou com que eu não me frustrasse com as minhas expectativas e tivesse um resultado que eu fiquei muito satisfeita. Foi isso que eu fiz e eu espero que também ajude vocês, tá bom? Ó, vamos lá, eu vou ler as perguntas que estão aparecendo aqui, tá? Eu queria saber o que é o planejamento virtual. É tipo simulação com o nosso rosto? Ou é apenas aquele programa que os bucos usam que é colorido? Bru, são as duas coisas, tá? No planejamento virtual tem tanto a parte, de fato, dos cortes, né? Da mudança óssea, mas ele também te dá uma projeção da parte muscular, né? De como você vai ficar esteticamente. Então você pode ver, é uma base, assim, é um norte, você não fica exatamente igual o que tá ali. Na minha opinião, a maioria dos casos você fica melhor, mas ele é legal pra você ter noção de mais ou menos como você vai ficar. É isso que é o planejamento, que eu acho que é muito importante você ver antes de operar, tá bom? Podemos escolher referência de boca? Tem a opção de aumentar, por exemplo? Ó, eu não cheguei a ver, tipo, referência de boca, que hoje eu veria, tá? Porque a minha boca mudou, o meu lábio aumentou bastante, o lábio de cima, e eu acho que é importante você conversar isso com o buco, porque tem casos que a boca aumenta, tem casos que a boca diminui, tem casos que a boca fica mais ou menos igual. Então eu acho interessante você conversar com o buco, saber se há esse risco, né, de aumentar, diminuir e tudo mais, pra você já se preparar para essa mudança, porque no meu caso eu não achava que minha boca ia mudar tanto e acabou mudando. Como funciona a aprovação do planejamento? Você assina o termo concordando com as imagens mostradas? Não, não tem nada disso não, tá? Pra você ter noção, tem book que nem mostra o planejamento, que eu acho um absurdo. Mas no meu caso, né, Gustavo me mostrou, ele me explicou direitinho tudo o que ia ser feito, me explicou o passo a passo, o que ia acontecer, me mostrou as fotos. E aí eu fui dando ok e fiz as críticas que eu tinha que fazer. Vamos ver mais. Foi feita a sutura no seu lábio, sutura VY no seu lábio superior? Foi feita assim, tá bom? Foi feita assim, Vanessa. Quanto tempo antes da cirurgia você mostrou as referências? Olha, eu só fui pra Gustavo quando eu já tava pronta pra operar. Então, assim, eu já fui chegando. Acho que na segunda consulta que eu tive com ele, a gente teve essa conversa sobre a questão estética. E eu já mostrei as referências pra ele. Na verdade, eu conversei com ele. Aí depois por WhatsApp eu mandei as referências. Sempre que eu ia achando alguma referência legal, eu mandava. E uma semana antes de operar, eu fiz aquelas montagens do meu rosto e mandei pra ele. Mas eu acho que quando for chegando nessa parte de planejamento mesmo da cirurgia, que ele for fazer o planejamento virtual, aí você mostra essas referências quando ele for começar a fazer, tá bom? E quando o buco... Cadê? Calma, Otorrináticos Bahia. Ai, eu adoro tua página, mulher. Maravilhosa. Ai, você também é. E quando o buco não gosta que leve referências de outras pessoas, a ideia de simular você mesmo pode ser uma saída. Pois é, justamente. Que eu particularmente acho isso uma bobeira. Porque, gente, é normal você ver uma pessoa que você admira e querer ficar parecido com aquela pessoa. Claro, feito eu falei, se for uma referência lógica, se tiver cabimento. Então, assim, se tem, eu de verdade não vejo por que um buco ficar chateado com isso. Mas tem alguns que ficam. Então você não tem como ele lhe dizer pra você não fazer uma referência do seu próprio rosto. Aí já é demais, né?
Quando o buco não mostra o planejamento, a cirurgia pode dar errado? Renata, não quer dizer, tá? Eu acho que são coisas diferentes. Mas eu acho que é importante você ver justamente para você aprovar, no sentido de dizer, tá, beleza, eu gostei de tudo que eu vi e tô tranquila em relação ao meu resultado, sabe? Claro que a gente não fica 100% tranquila até de fato você ver o seu rosto e ver ele desinchando. Mas no meu caso me deu uma segurança muito grande eu ver o planejamento, eu saber o que ia ser feito e ter noção de como eu ia ficar. Então por isso que eu acho muito importante você ver, pra você saber o que vai ser feito no seu rosto. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Quanto tempo antes da cirurgia você viu o planejamento? Eu vi 1 semana antes, mais ou menos. Mentira, gente, foram dias antes. Uns 3 dias antes, eu acho. Nanda Tobias, o que é isso que vocês falaram da sutura da boca? A sutura da boca é tipo assim, você, na hora da cirurgia, né, eles cortam a sua boca para poder chegar até o osso. E na hora de dar os pontos, tem um ponto chamado VY, uma sutura chamada VY, que é a que é feita aqui nessa parte aqui da boca, gente, por dentro. E ela que dá o desenho da boca. Então, é chamada de sutura VY, tá? Vou deixar gravado sim, tá? A live vai ficar gravada, não se preocupem. Um monte de menina mandou mensagem, tudo, eu vou estar trabalhando. Aí eu, não, gente, eu vou deixar a live salva, tá bom? Pra todo mundo poder assistir e não ter mais dúvida em relação às referências, tá certo? Ai, tem umas perguntas aqui. Tudo, e você fez preenchimento do lábio? Não, não fiz. Foi só a cirurgia, tá? A cirurgia que mudou a minha boca. Por isso que eu acho que é interessante conversar isso com o buco. Porque a gente só vê as pessoas falando do nariz, mas ninguém fala da boca. E a boca muda, sim, depois de cirurgia. As outras perguntas que tem aqui, eu já respondi. Então eu não vou botar aqui de novo, tá? Tuti, a live foi maravilhosa. Muito obrigada pelas dicas e explicações. Ai, gente, fico feliz que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida, manda aqui. Porque depois eu não quero ninguém vindo no direct e perguntar sobre referência, tá certo? A live é justamente pra isso. É pra gente tirar as dúvidas. Então mandem aí. Em quem você se espelhou para referência de rosto? Polly, foram aquelas fotos que eu te mostrei, tá? Não teve uma pessoa em específico, foram traços que eu fui fazendo, fiz uma colagem e eu expliquei para Gustavo. Eu vou para a segunda consulta, já vou levar minhas fotos editadas. Adorei, Amanda! Certíssima! Depois me conta como é que foi, tá? Pode tirar dúvida sim, gente. Vai mandando. Gente, quem mandou as dúvidas lá no começo da live, manda de novo, porque é impossível voltar todos os comentários agora, tá? Eu tô vendo aqui os que estão mais embaixo. Mas eu tenho que pedir essa sutura VY ou o procedimento já é comum? Olha, eu acredito que é comum. Eu acho que sempre que eles vão fechar a sua boca, eles vão dar essa sutura VY. Eu acredito que sim. Não sou buco, então eu não tenho como te dar 100% de certeza. Mas, cara, anota essa dúvida e fala com o buco. Diz, me explica sobre essa questão de sutura VY. E ele vai, né, te dar uma explicação muito mais embasada sobre isso. Tudo, posso te mandar uma foto no direct pra você me orientar sobre um caminho a seguir, como as minhas referências? Claro, pode mandar sim, claro, sem problema nenhum. Gente, tô vendo que tem algumas dúvidas sobre outros assuntos, mas eu não vou responder aqui hoje, tá?
porque essa live é de fato sobre esse tema de referências, de alinhamento. Mas todo domingo a gente tem caixinha de pergunta para tirar todas as dúvidas da ortognática, então você manda no domingo que a gente conversa sobre esses outros assuntos, tá? Mas é só pra gente ficar focado no tema da live. Quantos encontros com o buco antes da cirurgia? Mulher, no meu caso eu tive poucos, porque eu de fato eu só fui pro buco quando eu já estava pronta para operar. Eu fiz o processo inverso. Normalmente você vai pro buco quando você decide operar, vai pro orto e depois, né, fica tendo esse acompanhamento. Eu não, eu fiz meu tratamento todo de descompensação e quando eu estava perto de operar, de estar pronta para operar, foi que eu decidi procurar os bucos, marquei a consulta e eu acho que eu não tive nem 4 consultas antes de operar, assim, foi bem rápido. Qual a periodicidade dos encontros com o buco na descompensação? Eu não sei te falar porque eu não cheguei, né, a fazer isso, mas eu acredito que deve ser a cada 3 meses, por aí. Porque depende também de quanto tempo vai ser a tua descompensação, né? No meu caso, que foi bastante tempo, eu acho que não teria feito muito sentido eu estar todo mês no buco. Então eu acho que seria a cada 3, 4 meses. Mas, gente, acho que é isso. Espero ter respondido as dúvidas de todo mundo. Que a gente tenha esclarecido, né, de fato, essa questão de referências. Por favor, se vocês ficaram com alguma dúvida ainda, manda agora, porque já eu vou encerrar aqui a live. Mas quem também perdeu o começo, não se preocupem, tá? Que eu vou deixar a live salva. Onde você editou suas fotos? Foi no Facetune. Deixa eu escrever aqui pra vocês verem. Facetune. É esse aplicativo aí, tá? Eu deixei salvo aqui pra vocês anotarem. Renata, Tuti, responde minha pergunta, por favor. Mulher, qual foi a tua pergunta? Renata, não tô achando a tua pergunta. Renata, manda de novo a tua pergunta, por favor. Vou responder a tua e a gente encerra, tá certo? Manda de novo, por favor, porque eu acabei perdendo a tua pergunta nos comentários. Não sei se a Renata saiu. Mas acho que é isso então, tá, gente? Tem mais um aqui, ó. Quando você vê o resultado final, vê semelhança com as referências? Olha, no meu caso, eu vi bastante. E acho que algumas de vocês concordam, né? Que vocês falaram que eu tava parecida com as referências. No meu caso, funcionou. Tá, então acho que é isso. A Renata mandou a pergunta dela. Sou classe 3, tenho pouco volume nos lábios superiores. Depois de cirurgia, dá um volume? No meu caso deu, tá? No meu caso deu. O meu lábio superior aumentou muito. Inclusive na minha época de recuperação, eu morria de medo dele ficar enorme, porque ele ficou bem, bem grande. Aí depois que ele foi diminuindo. Mas no meu caso, aumentou sim, tá? Então, mais uma vez, fala com o buco sobre essa questão, porque pode ter mudança assim no lábio superior e no inferior, dependendo do movimento que for feito na cirurgia. Mas, gente, é isso. Eu agradeço todo mundo que participou aqui. Nossa, eu tô muito feliz de vocês terem ficado até o final aqui me escutando. Eu tava morrendo de saudade de fazer live. Em breve vou vir mais algumas aí.
Mas eu espero que a gente tenha conseguido tirar as dúvidas, que vocês fiquem mais tranquilos em relação, tá? Ao resultado de vocês. Gente, não fiquem achando que vocês vão ficar pior do que vocês, né, são no pós, no pré, porque, gente, o resultado sempre deixa a gente melhor, tá? É claro, não é uma cirurgia plástica, não se apeguem só à estética, mais do que isso, é mais importante os resultados funcionais, mas não se preocupem em relação ao resultado de vocês. Se vocês escolherem um profissional realmente qualificado, um profissional legal, conseguir conversar com ele sobre as suas expectativas, vai dar tudo certo e vocês vão ficar, ó, todo mundo no time nojo, tá? Eu quero todo mundo de batom vermelho se amostrando por aí, tá bom? Mas é isso, gente, muito obrigada, boa noite pra todo mundo, vou deixar a live salva, tá certo? Se vocês tiverem também mais alguma dúvida que vocês queiram conversar no privado, querer tirar dúvida de referência, alguma coisa assim, fala comigo no privado que a gente vai conversando, tá bom? Um beijo pra todo mundo e tchau, tchau!